Então vamos ao nosso Evangelho da noite, que todos nós possamos ser envolvidos pela luz de Jesus e de toda a espiritualidade aqui presente, para que nós possamos compreender, assimilar e colocar em prática os ensinamentos do Cristo nosso Mestre na nossa vida diária. A lição dessa noite foi extraída do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição da noite de hoje foi retirada do Evangelho de Lucas, do capítulo 23, versículo 34, que tem o título de Caminho da Cruz, onde Lucas descreve desde o julgamento de Jesus por Pilatos até a sua crucificação. Relembrando que o Mestre, apesar de toda a sua dor e sofrimento incalculáveis, ele diz a frase do nosso Evangelho da noite, que é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, primeiramente, vamos relembrar quem foi Lucas. Lucas foi um médico grego, muito culto e também um conhecedor de diversas culturas e idiomas. Ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome, o da lição de hoje, e também o Atos dos Apóstolos. Lucas não foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. Todo o seu conhecimento e os evangelhos foram baseados nos depoimentos que ele colheu de Paulo de Tarso e dos demais apóstolos. Ele foi um grande companheiro de Paulo durante as suas viagens missionárias e ele trabalhava como médico nas embarcações que percorriam o Mediterrâneo. Paulo o chamava de o médico amado. Então, ao analisarmos o tema de hoje, nós podemos dizer sem medo de errar que todos nós, pensando a respeito da nossa vida, invariavelmente pensamos: se eu pudesse voltar atrás, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu gostaria de ter novamente os meus 20 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Isso é natural ao analisarmos a nossa trajetória e todas as escolhas que nós fizemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, encontramos que geralmente o homem se questiona ao fim da sua jornada terrena. Se eu soubesse. Se eu tivesse feito, ou se eu tivesse deixado de fazer. Se eu tivesse feito escolhas diferentes, será que a minha vida não teria sido melhor? Lembremos que também até poderia ter sido pior. Nunca saberemos. Torna-se muito importante lembrarmos de que tudo no universo obedece a duas leis básicas: livre-arbítrio e causa e efeito. Nada, absolutamente nada acontece sem que haja um motivo. E ao longo de cada encarnação, vamos fazendo as escolhas que podemos e que conseguimos a cada momento. O tempo nos traz amadurecimento, conhecimento e vai nos transformando aos poucos em seres humanos mais experientes e em condições de fazermos melhores escolhas. Portanto, não devemos nos arrepender do nosso passado. Fizemos o melhor que pudemos a cada momento da nossa vida e a cada escolha que fizemos, acreditando que era o correto a fazer naquele momento. O título da lição de hoje é Se Soubéssemos, mas lembremos que não existe um castigo de Deus para nós. Ele é puro amor para com seus filhos. O que nos castiga é a nossa própria consciência diante das nossas atitudes. A nossa consciência também vai se tornando mais e mais exigente à medida em que vamos nos melhorando moralmente. Já não aceitamos para nós atos e palavras contrárias às leis de Deus, às leis universais. Por exemplo, um trabalhador preguiçoso já vai se dar conta ao final do dia que desperdiçou um dia de trabalho. Uma pessoa que teve uma vida muito difícil pode chegar à velhice e, ao olhar para trás, ter a sensação de que desperdiçou oportunidades ou perdeu uma vida. A vida segue um fluxo natural. Tudo que fazemos contra as leis que regem o universo e que são imutáveis, nos trará como resultado alguma pena, arrependimento e muitas vezes muito sofrimento. Entretanto, sempre há uma esperança a cada novo dia. Mesmo após o nosso desencarne, poderemos extrair lições valiosas de todas as experiências que tivemos, tomar novas resoluções e atitudes para que tenhamos um futuro melhor. O objetivo maior desta jornada de cada um de nós é, invariavelmente,
a nossa evolução moral e espiritual. A velocidade com que cada um de nós vai chegar lá é individual. Abençoados são aqueles que já se sentem incomodados e alertados pela sua própria consciência de que não estão no melhor caminho, pois eles têm a chance de mudar a rota. Muitos ainda estão construindo essa consciência mais evoluída. O conhecimento é um caminho sem volta, que nos traz muita responsabilidade sobre as nossas escolhas. Não teremos nunca mais a desculpa do desconhecimento para praticarmos o mal ou simplesmente deixarmos de fazer o bem. Lembremos de que o que plantamos é nossa escolha, mas que para cada ato praticado haverá um resultado correspondente. Certamente as consequências virão com o tempo. Na visão espírita, a passagem da lição de hoje é interpretada como a sublime expressão do amor incondicional e da caridade de Jesus, mesmo diante do sofrimento extremo e da injustiça. Ela ilustra a superioridade moral do nosso Mestre e serve como um exemplo máximo de perdão. Então vejamos alguns pontos que certamente Jesus percebia. Primeiro, a ignorância espiritual. Então a frase não sabem o que fazem, porque os algozes de Jesus agiam por ignorância espiritual e moral, ele sabia disso, ainda muito distantes da compreensão das leis divinas de amor e de justiça. Eles não tinham a real consciência da gravidade dos seus atos e de suas consequências espirituais, que se manifestariam em vidas futuras, através do mecanismo de causa e efeito. Segundo, falando sobre a lei de causa e efeito e sobre reencarnação. A doutrina espírita entende que o sofrimento, quando aceito com resignação, está ligado muitas vezes a erros que cometemos em existências passadas, servindo como oportunidade de aprendizado e de reparação. Jesus, na sua perfeição moral, não precisava reparar nada, mas a sua prece demonstra a sua misericórdia para com a ignorância humana, né? Que terá chance em futuras reencarnações de evoluir para corrigir os seus caminhos. Terceiro, como exemplo de caridade e amor aos inimigos. A atitude de Jesus na cruz é vista como a aplicação mais sublime do princípio do amai aos vossos inimigos, superando o egoísmo e o orgulho, que são as maiores imperfeições humanas. Ele não apenas perdoou, mas intercedeu por aqueles que o maltratavam, no exato momento daquele ato, ensinando que o perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Por último, responsabilidade individual. Embora Jesus tenha pedido perdão em nome da ignorância, a visão espírita sustenta que cada indivíduo é responsável pelos seus atos. A ignorância atenua a culpa, mas não a anula completamente. O perdão de Jesus abre caminho para que no futuro esses espíritos, ao despertarem para a verdade, busquem a reparação e o progresso espiritual. Portanto, a lição de hoje é um convite à nossa reflexão sobre a necessidade do perdão irrestrito, da tolerância, da compreensão e de que muitos atos prejudiciais são cometidos por falta de conhecimento das leis espirituais e do real propósito da nossa vida. Emmanuel traz um texto para a nossa reflexão profunda de que nossos atos impensados de hoje certamente nos trarão arrependimento no futuro. Ele traz exemplos de situações das quais certamente, se soubéssemos as consequências, jamais faríamos, tais como praticarmos homicídio, calúnia, a traição, a ingratidão, o egoísmo, os excessos diversos, tais como as drogas, as bebidas, o excesso de comida. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. E eu encerro dizendo que o arrependimento é a melhor prova de que se aprendeu com o erro. Ele não muda o passado, mas nos traz novas oportunidades de sermos melhores no futuro. Graças a Deus.